seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o novo projeto que será implantado em Pará de Minas, chamado de Avançar. Esse projeto visa incentivar a volta às aulas de quem abandonou os estudos. Tudo sobre esse assunto você acompanha em instantes aqui no Observações. Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil, a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como o transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231-1846. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Ganhe tempo e dinheiro com o curso de férias de julho do Number One. Um semestre de inglês em apenas 3 semanas. Você já começa no livro 2 em agosto. Inglês para o seu trabalho, suas provas, sua viagem e sua vida. Matricule-se agora com 66% off. Number One, Pará de Minas, 37 32 32 30 90. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Quitar suas dívidas nunca foi tão vantajoso. Chegou o Negocia Fácil da Águas de Pará de Minas, com até 65% de desconto. Faça o pagamento via PicPay e ganhe até 15% do valor de volta. Aproveite as ofertas até o dia 31 de julho. Em caso de dúvidas, fale com a concessionária no WhatsApp 21 97211 8064. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep.
A evasão escolar é um problema recorrente tanto do ensino privado quanto do ensino público, e a situação aqui em Pará de Minas está alarmante, prejudicando até mesmo o mercado de trabalho e as empresas que necessitam de muita mão de obra especializada e não tem quem supra essa demanda. Bom, e para falar sobre esse assunto e principalmente sobre o projeto que visa acabar com essa situação, ou pelo menos diminuir essa questão aqui no nosso município, denominado de Projeto Avançar, eu recebo aqui no Observações hoje a Ana Paula Couto, ela que é presidente do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. E também para falar sobre esse assunto, daqui a pouquinho eu recebo aqui no nosso programa a Idalila Mara, que é diretora do SESEC Dona Afonsina. Bom, Ana Paula, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre esse Projeto Avançar, porque realmente é uma questão muito latente, essa questão da evasão escolar aqui no município, né? Com certeza. Após a pandemia, e antes também, né, vamos falar assim, mas a pandemia agravou-se isso mais, devido às crianças, os jovens ficarem muito tempo em casa, terem essa distância, né, do ambiente escolar, e os fez não voltar para a escola. E essa é uma preocupação, porque na nossa cidade a gente tem um número, né, um índice muito alto de pessoas que não têm o ensino fundamental, né, que é de primeiro ao nono ano, né? A gente fala, antigo fala oitava série, mas até o nono ano não se formaram. E isso é muito ruim, até mesmo para os números do IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano das cidades, que poderia, se a gente estivesse num grau maior, a gente poderia estar com esse índice, né, de desenvolvimento humano maior, né, num ranking. E que com esse índice de desenvolvimento humano, ele traz, né, as empresas, ele atrai as empresas, atrai mais investimentos, porque as pessoas olham e falam assim, nossa, essa cidade é um lugar muito bom de se viver, tem qualidade de vida, né, tem desenvolvimento econômico. Bom, Ana, com relação à evasão escolar, quais são os prejuízos de quem hoje para de estudar enfrenta aí ao longo da vida? A gente estava até conversando aqui atrás, mas a Idalila, que é a permanência no ambiente de trabalho daqui a alguns anos, né? A tecnologia está vindo muito rapidamente na substituição da mão de obra. E aí? Quem está parado no tempo, que não está evoluindo, acompanhando essas mudanças tão rápidas, como que nós vamos fazer para poder ingressar essas pessoas no novo mundo aí, né, de trabalho? Como que elas vão estar? O que nós vamos fazer para poder dar uma vida digna para as pessoas que não vão ser acolhidas por esse ambiente de trabalho futuro? Até mesmo porque esse ambiente de trabalho, a gente tem que deixar claro aqui para as pessoas, é um ambiente que cada vez mais está tecnológico. Então, se a pessoa não tem, por exemplo, um ensino fundamental, nem que seja um ensino médio, ela não vai alcançar também essas funções mais tecnológicas e, consequentemente, que são funções que remuneram muito mais, né? Sim, a preocupação é muito grande para a formação, pelo menos o ensino fundamental, ele indo para o médio, porque a tendência, né, o que eu vejo e que eu acredito, é a formação técnica, né? As empresas demandam formação técnica. Falo por mim, porque eu sou empresária também e do ramo de peças de caminhão, e a gente demanda pessoas que tenham a qualificação técnica na parte mecânica, e a gente não tem nem cursos aqui. Então a gente precisa formar esse pessoal, precisa de ter um conhecimento mais específico, e assim, não é só no meu segmento não, mas em vários. A prestação de serviço, ela é muito forte, né? E as empresas precisam desse profissional. E para ele adentrar no ensino técnico ou até mesmo na graduação, posteriormente, é necessário ter o ensino regular, que é o ensino fundamental e o ensino médio. Agora, Ana, a gente também tem visto aí que a tecnologia, ao mesmo tempo em que ela ajuda, ela também tem sido um fator que desmotiva os mais jovens e também os mais velhos, porque muita gente fala assim, mas eu já estou
tô velho já para aprender isso, às vezes a pessoa tá com 40, 50 anos, eu tô velho demais para aprender isso, às vezes tem uma desmotivação pelo medo, né, do difícil, e o jovem também pelo fácil acesso a todas as informações. Então, muitos jovens hoje não querem, por exemplo, ser um engenheiro, não querem, como diz, serviços mais braçais, porque ele quer ser um youtuber da vida, ele quer ser ali algo mais fácil, mais prático. Só que a gente tem que deixar isso claro, porque as profissões também não podem deixar de existir, né? Elas vão se moldando ao longo do tempo. Na verdade, essa questão do ser o YouTube, que são profissões mais fáceis, talvez tenha uma sensação de que ganham dinheiro com facilidade também, é muita ilusão, né? Quando a pessoa cai mesmo na realidade, ela vê que não é bem assim. E tudo exige-se esforço e você tem que adequar a sua vida para aquele tipo de estilo que se tem. O que se pode fazer é mostrar para elas, né, para as pessoas, igual tem feiras de profissão, que a pessoa vai se identificar com alguma e vai direcionar. Então, muito disso nem não é culpa da pessoa, mas é da família como um todo que não ajuda a direcionar essa criança, esse jovem, para aquilo que talvez ele tenha talentos, né? Uns talentos ficam abafados, ou a própria família abafa, ou não incentiva, acha que não vai dar certo, para que isso? Mas a gente tem que incentivar e tem que mostrar as possibilidades que existem na vida como um todo e que as pessoas podem e devem colocar à disposição, porque o que eu falo é que nós, né, profissionais, nós realizamos os sonhos, os desejos das pessoas. E nós temos desejos, né, e necessidades de termos engenheiros, de termos mestres de obra, né, de ter o pedreiro, de ter o servente, de ter, enfim, né, infinitas profissões aí. Vendedores, que para a gente poder ter aquilo que a gente necessita no dia a dia, porque sem eles, como é que o mundo vai entrar? E aí é que vem, né? Se está faltando isso, aí vem a substituição da mão de obra que não se tem pelos robôs. Que aí as pessoas começam a buscar soluções. Olha, se essa mão de obra aqui não está me atendendo, vamos buscar outras formas de encontrar para poder fazer. E aí substitui o ser humano. Bom, Ana, e justamente para falar em mão de obra, você que está aí, né, trabalha também na CDL, está diariamente com vários empresários aí, como que você tem visto a falta de mão de obra qualificada? Como que isso tem impactado diretamente as empresas aqui no município? A queixa que a gente mais tem hoje em dia é cadê o pessoal que não quer trabalhar, que a gente não acha, e às vezes as empresas na hora da contratação em si, elas tendem a fala assim, ela quer que o funcionário tenha o segundo grau, né, o ensino médio, aí não acha. Aí ela fala, então vamos para o ensino fundamental completo, não acha. Aí fala, incompleto. E assim vai, abaixando o nível, consequentemente abaixa o volume, né, a questão da remuneração. Se a pessoa não tem uma remuneração, uma qualificação, ela perde em termos de remuneração, que é outra coisa muito importante, que é o que a gente quer, é aumentar a renda da pessoa. Hoje, de acordo com o IBGE, a renda média da nossa população aqui são 2 salários mínimos. Já aumentou um pouquinho, porque era 1,2 salários mais ou menos, já deu uma melhorada, mas a gente tem capacidade de melhorar cada vez mais. Eu acompanho muito outras cidades, eu busco conhecer outras cidades, o que outras cidades estão fazendo para poder melhorar esses dados. E é possível, o pessoal tem trabalhado muito na questão da qualificação, de analisar como que está a idade, né, a faixa etária da população, se a nossa população está envelhecendo mais e temos menos jovens, pessoas, né, nascendo menos, como que a gente vai fazer para suprir a mão de obra se não está nascendo criança mais, né, o pessoal não está tendo filhos, está diminuindo o número de filhos, a cidade vai ficando mais velha. Por isso que dentro do projeto Avançar a gente também tem como foco
as pessoas, os idosos, que podem, às vezes, e querem e têm necessidade de voltar ao mercado de trabalho. Agora, com relação também a essa qualificação, você estava falando aí que a média salarial hoje da cidade é até 2 salários mínimos. E a gente tem que deixar claro para a população que está nos assistindo que é possível ganhar mais e muito mais, tá, gente? Coisa de 3, 4 e por aí vai, depende do seu grau de comprometimento, através dos estudos e da educação. A educação realmente, ela hoje não é um gasto de tempo, ela é um investimento para a pessoa colher lá na frente. É investimento. Isso é claro e e a gente vê resultados, até porque há cidades que fazem esse trabalho. Vamos falar aqui pertinho, Nova Lima se investiu muito nessa qualificação da mão de obra, porque lá a demanda deles, de empresas, era de pessoas que tivessem capacidade mais tecnológica, né? Mercado financeiro, enfim. Então hoje, se a gente for olhar a renda per capita de Nova Lima, ela é extremamente alta, uma das mais altas do estado de Minas Gerais. Extrema também, que cresceu um boom gigantesco e começou justamente na qualificação da mão de obra. Lá antigamente, a fundição que era o ponto, né, a vocação da cidade há muito tempo atrás. Então as pessoas tinham um nível de qualificação menor. E aí eles queriam trazer outras empresas para poder agregar valor, né, dar o crescimento, não só o crescimento econômico, mas o desenvolvimento econômico. E aí eles foram buscando a necessidade que as empresas que queriam lá se instalar tinham. E aí era curso de inglês, era curso técnico daquilo, técnico de comunicação, e assim foi por diante. A cidade, né, o governo, as entidades foram trabalhando em conjunto para poder dar às empresas que lá queriam instalar a mão de obra que eles precisavam. Então é um trabalho em conjunto, dá certo, e se não me engano o PIB de Extrema é um dos maiores também de Minas Gerais. Então o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, é o quanto que a cidade fatura, vamos falar assim, quanto que movimenta dentro da cidade. Então são cidades aí de Minas que estão crescendo e partiram da educação. Ok, Ana, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A escola Advance Instituto de Ensino está há mais de 10 anos no mercado com a melhor estrutura e metodologia de ensino de Pará de Minas, preparando sempre seus alunos para o mercado de trabalho. A escola oferece mais de 100 cursos, entre eles informática, cursos profissionalizantes, inglês, EJA e cursos na área da saúde. As aulas são ministradas por professores experientes que oferecem acompanhamento diferenciado e individualizado para cada aluno. Hoje, com os meus 16 anos, eu procuro ter o meu primeiro emprego no mercado de trabalho como menor aprendiz. E aqui na Advance também, eles te indicam para diversas empresas. Então, procurando a Advance, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Venha você também fazer parte da família Advance e se destacar no mercado de trabalho. Essa é a Silvia, uma das agentes de combate a endemias da nossa cidade. Mas o trabalho dela só funciona se você também fizer a sua parte. Elimine a água parada da sua casa. É com a ajuda de todos que Pará de Minas acaba de vez com o mosquito que transmite doenças sérias como dengue e chikungunya. Combate ao mosquito. Você é nosso aliado nessa missão. Câmara Municipal de Pará de Minas. Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil, a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como o transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231 1846.
A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Dando continuidade ao nosso tema Fim dos Tempos, nós vamos ler o livro de Lucas 21, dando continuidade. Versículo 7. E eles perguntaram-lhe dizendo: Mestre, mas quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? As passagens paralelas em Mateus 24 e Marcos 13 focalizam especialmente o final dos tempos, ao passo que Lucas está mais interessado na iminente destruição do templo na época de Jesus. Versículo 8. E ele disse: Acautelai-vos para que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Jesus está alertando: não os sigam, não dê ouvidos a eles. Versículo 9. Mas quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos apavoreis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Versículo 10. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. O surgimento de falsos messias e esquemas para definir datas, o tempo está próximo, bem como guerras mundiais, continuarão a acontecer por toda a era presente. Porém, essas coisas precisam acontecer e fazem parte da demora esperada antes do fim. Se você quer conferir a Bíblia, confira pelo Google. Pesquisa sobre a intensidade e a quantidade das guerras, como elas têm aumentado. O que está acontecendo desde a época de Jesus? E você verificar que a Bíblia está corretíssima. E se você quer saber mais um pouco sobre este assunto, você pode contar comigo. Entre em contato através do meu Instagram e eu terei o maior prazer em te responder. Um abraço e até o nosso próximo programa. De volta com observações que hoje fala sobre o Projeto Avançar, uma iniciativa aí para fazer as pessoas a voltarem a estudar e, consequentemente, uma recolocação melhor no mercado de trabalho. Bom, Ana, no primeiro bloco nós falamos sobre os aspectos gerais que a evasão escolar tem causado no mercado e agora vamos falar propriamente do Projeto Avançar. Como que surgiu a ideia do projeto e como que ele vai funcionar aqui no município? O projeto surgiu dentro do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda,
na época do Weber, que era o presidente, né, começou-se a buscar mais informação, como que isso seria feito, dar as diretrizes do projeto, e agora eu estou na gestão, né, como presidente. Agora chegou a hora de a gente botar ele para poder ser executado, né? Para poder dar os resultados que a gente quer. Então, o projeto Avançar, ele veio justamente para trabalhar tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? O índice alto que Pará de Minas tem, né, de pessoas com formação no ensino fundamental, a gente precisa aumentar isso, aumentar essa qualificação e ter como parceiro o SESEC, que é da Lila, que vai falar aqui para a gente, né, que faz esse acolhimento das pessoas que deixaram os estudos, que seja por qual motivo for, né, independente do que foi, mas faz esse acolhimento das pessoas para que elas possam voltar a estudar e ter a sua certificação do ensino fundamental, do ensino médio, para que tenham essa qualidade de vida que a gente tanto almeja. Então é um projeto que a gente quer abraçar a todos e tenho certeza que nós vamos dar grandes resultados para a cidade. Bom, e por falar em resultados, obviamente que tem que ter uma junção aí de energia, né? Não só o Conselho e o SESEC para fazer isso, então tem que ter toda a sociedade envolvida. Como que vai ser essa sinergia do projeto, do Conselho, do SESEC com a sociedade como um todo? Dentro do Conselho, nós temos a participação de várias entidades da cidade, que isso é muito bom, porque a gente fica mais próximo de todos os, das pessoas que têm como influenciar. Então, nós temos a CDL, que é a qual eu represento dentro do Conselho, a CIPAM, temos sindicatos, temos a Artepan, que é das artesãs, então temos várias representatividades e nós queremos juntar todas elas para a gente fazer uma força-tarefa, juntamente com tanto o foco agora inicial é junto ao empresariado. Por quê? Porque no empresariado é que está a mão de obra que a gente quer formar. E esse empresário, né, as empresas, estão mais próximas dos seus funcionários. Tem como tem os dados, né, vamos falar assim, de como estão os seus funcionários. E é interesse também do empresariado ter essa mão de obra qualificada. Então, o primeiro passo agora é a gente chamar para conversar. Então, eu convido aos empresários, né, façam uma observação para que a gente esteja junto, né, participem das rodas de conversa que a gente quer organizar, abrem as portas para que nós possamos estar lá falando para o RH, até mesmo para os funcionários, porque a gente precisa unir essas forças para poder fazer com que a gente mude essa nossa realidade da nossa cidade. Nós não podemos ficar para trás, nós estamos muito para trás em relação aos outros municípios em qualidade de ensino. Bom, Ana, e quando você fala buscar essas pessoas que saíram, né, da sala de aula, vale ressaltar que as pessoas que saíram da sala de aula não só agora, mas também há muito tempo, né? Então buscar, por exemplo, os jovens, buscar aí quem tem acima dos 40, acima dos 50, acima dos 60 e por aí vai, sem limite, porque afinal, quem parou de trabalhar, quem parou de estudar, às vezes porque tinha que ajudar em casa, realmente não tinha tempo de se dedicar, agora também é uma boa oportunidade para poder voltar aos estudos através desse projeto, né? Você citou um dado assim interessante, que é qual o motivo que a pessoa para de estudar. A maioria deles ou por a escola não oferece nada de interessante para a pessoa, ou por necessidade mesmo de trabalho, falta de alguma coisa em casa e precisa, né, se ausentar para poder colocar alguma coisa dentro de casa, e a família mesmo que não, né, vê que não é necessário, e a gente tem que mudar essa mentalidade. Nós precisamos mudar a mentalidade das pessoas porque é necessário. Quem tem seu conhecimento, a minha mãe sempre falava comigo, conhecimento é algo que ninguém nesse mundo te tira. Você pode perder
tudo na sua vida, dinheiro, bens, o que for, mas o conhecimento está lá com você e você pode ter certeza que você conseguirá reerguer novamente através daquilo que você aprendeu ao longo. Agora, se você fica estagnado, que tá bom, e o que acontecer para você vai ter um pouco mais de dificuldade para você conquistar. Então, não percam essa oportunidade. Antigamente, tudo era pago, era mais, custava. Hoje está tudo de graça, está tudo disponível. O SESEC, eles têm horários flexíveis. As empresas, entrando dentro dessa energia, dessa sinergia, pode flexibilizar os horários para que o seu funcionário possa estudar. Então, hoje não tem como falar não. Não tem como, não tem motivo. E é por questão de necessidade mesmo. As tecnologias estão vindo aí, quem não acompanhar vai ficar para trás. Agora, Ana, você tocou num ponto interessante, a gente até tinha comentado sobre isso na semana passada, no evento da CDL, que é o seguinte, gente, não adianta também a pessoa que hoje trabalha numa empresa, ela se qualificar para sair dessa empresa, Então, os próprios empresários, agora o recado vai para você que é dono de uma empresa, dono de alguma indústria, valorize também o seu funcionário que deixou, de, por exemplo, ter o tempo livre dele para voltar aos estudos também, porque às vezes o funcionário que você precisa é aquele que voltou a estudar e que está dentro da sua própria empresa. Então esse olhar também falta hoje muito no empresariado. Você tem percebido isso? A pessoa tem que ter uma motivação, O porquê que eu estou fazendo aquilo. E precisa também de ser cobrado, resultado. Porque não é só fazer matrícula, não é só ir lá e fazer matrícula. A empresa também tem que cobrar da pessoa os seus resultados. Você está indo, montar uma forma onde que faça esse controle, de ver as notas, como que estão as suas notas. É como se fosse pegar pela mão mesmo e, filho, vem cá, eu quero te ver progredir, então vamos comigo que eu vou te ajudar. Mas, você tem que fazer isso, isso e isso. Bom, Ana, nosso tempo agora desse bloco está acabando e para finalizar, quem quiser saber mais informações, empresas, indústrias, propriamente o público como um todo, quiser saber mais informações do Projeto Avançar, como que pode fazer? O Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, ele tem a parceria junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Assistência e Desenvolvimento Social. Então, lá no Cine também o pessoal pode passar as informações. E nós do Conselho, a terceira quinta-feira do mês, às 7h30 da manhã, a gente está reunido também. Podem lá participar das nossas reuniões, serão muito bem-vindos. E nós agora vamos fazer esse movimento todo para fazer essa divulgação e deixar todo mundo a par desse projeto que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito aqui na nossa cidade. Bom, gente, o nosso bloco com a Ana Paula Couto termina aqui. Ana, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigada, Henrique. Obrigada a todo mundo que está aí nos assistindo. E não esqueçam, convidem quem vocês sabe que precisa de voltar a estudar, seja esse porta-voz, e esse encaminhador para o desenvolvimento da pessoa, e de todos aqui da nossa cidade. Tá certo, mas gente, observações, não acabou esse bloco aqui agora, terminou, daqui a pouquinho eu recebo aqui a Dalila Mara, diretora do SESEC, Dona Afonso. Não sai daí, observações volta já já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Ganhe tempo e dinheiro com o curso de férias de julho do Number One. Um semestre de inglês em apenas 3 semanas. Você já começa no livro 2 em agosto. Inglês para o seu trabalho, suas provas, sua viagem e sua vida. Matricule-se agora com 66% off. Number One, Pará de Minas, 37 32 32 30 90.
A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil, a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como o transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231-1846. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! De volta com observações que hoje fala sobre o Projeto Avançar, essa iniciativa que visa buscar as pessoas que foram embora da escola de volta aí para salas de aula. Bom, e aqui comigo agora a Idalila Mara, diretora do SESEC Dona Afonsina, que é uma instituição aí que está há tantos anos em Pará de Minas, fazendo justamente esse trabalho de recolocação das pessoas nos estudos e, consequentemente, no mercado de trabalho. Bom, Idalila, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu já começo esse bloco te perguntando o seguinte: como que você vê, né, essa questão da evasão escolar e também o contraponto disso, o retorno das pessoas que evadiram agora de volta para a sala de aula? Olha, são N os motivos que afastam um adolescente de uma sala de aula. Às vezes necessidade financeira, às vezes, como a Ana Paula colocou e eu reforço, às vezes a escola não atende a necessidade do aluno, seja para mais ou seja para menos. Se ele tem dificuldade de aprender, às vezes a escola tem dificuldade em chegar a ter esse aluno, ou se esse aluno aprende muito rápido, às vezes a escola também tem dificuldade de atingir esse aluno. E uma coisa que reforçou muito a evasão foi, a meu ver, também
a questão da pandemia, né? Isso aí foi um prejuízo educacional para o mundo inteiro, uma coisa que eu acho assim que não tem limite, o tanto de prejuízo que causou na vida das pessoas. E essa evasão, ela tira a oportunidade desse adolescente / adulto de ter uma inserção no mercado de trabalho numa posição melhor, ganhando um salário melhor. Então, estas pessoas se veem aí dentro dos chamados subempregos. São os empregos onde elas não precisam ter uma qualificação, mas em contrapartida os salários também são muito baixos, né? Então a gente vê o quê? Uma baixa qualidade de vida, a gente vê essas pessoas não valorizando os estudos e às vezes aquilo ali se torna um ciclo vicioso, né? Como ele não estudou, ele não valoriza o estudo, ele não, vamos assim dizer, porque o adolescente, a criança e o adolescente, eles precisam do incentivo e vou até colocar assim, de uma certa pressão da família para estudar. Por quê? Ficar dentro de casa assistindo televisão é muito mais confortável do que sair estudar, fazer trabalho de escola. Então, a gente, enquanto pais, né, a gente tem a obrigação de incentivar e de pressionar essas crianças. E eu iria até mais adiante, ensinar essa criança e esse adolescente a sonhar. Porque me assusta muito que os jovens de hoje, eles não têm sonhos. As pessoas mais antigas, né, quando eu comecei a trabalhar com adolescente e tudo, sempre eu perguntava, com o que você sonha? Às vezes eram sonhos absurdos, mas eles sonhavam. Me assusta muito hoje quando eu chego perto de um adolescente e pergunto, qual que é o seu sonho? Ele não sabe. Eu não sei não. Não sonho com nada não. Isso me assusta. A falta de expectativas, né? De perspectiva. Então a gente está vendo esse reflexo. E esse ciclo vicioso da pobreza, eu tenho um baixo salário, eu estou num subemprego, porque eu não estudei, eu não forço, não pressiono meu filho a estudar, não incentivo nem nada, e ele vai assumir a mesma posição social do pai. Porque ele também não vai ter estudo, ele não consegue uma boa colocação, ele não consegue um bom salário e aquilo ali começa a se perpetuar. E infelizmente Pará de Minas é uma cidade de grande porte e a gente vê aí, com o plano decenal a gente viu isso nitidamente, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que não têm a certificação, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Isso para a cidade é um prejuízo muito grande, né? E a gente precisa mudar essa realidade. Bom, e agora qual que vai ser o papel do SESEC dentro desse projeto Avançar? Olha, Pará de Minas é uma cidade privilegiada, porque dos mais de 800 municípios mineiros, somente 100 e poucos têm SESEC. Então, eu considero Pará de Minas uma cidade privilegiada por ter um SESEC já com 39 anos aqui instalado na cidade. E outra coisa que o SESEC de Pará de Minas, somente dentre os 100 e poucos SESECs que existem, apenas 50 e poucos são certificados para a banca permanente de avaliação. Outra coisa que eu considero Pará de Minas uma cidade agraciada. O SESEC de Pará de Minas, ele tem a banca permanente de avaliação. Então, a gente tem, nós já estamos há 39 anos ajudando essas pessoas que não têm certificação, que perderam emprego ou que precisam dessa certificação para tentar uma melhoria na empresa, subir uma promoção, uma melhoria de salário e tudo, a gente já tem esse papel. Nós trabalhamos com jovens
acima de 15 anos para o ensino fundamental, acima de 18 para o ensino médio, adultos, nós temos uma grande clientela adulta e temos também idosos. Então, eu acho assim que vai ser um grande passo que a cidade está dando para até tentar cumprir o plano decenal, que é baixar esse índice tão elevado de pessoas sem certificação. Agora, Dalila, aquela pessoa que quer voltar a estudar, então, como que ela pode fazer? Como que é a parte prática dela ir no SESEC, se matricular? Como que funciona? Olha, nós funcionamos de 12 às 22 horas. Para matrícula, de 12h15 às 21h45, porque é o mínimo que a gente gasta para fazer uma matrícula no horário de chegada até ligar computador, esse tipo de coisa, e no horário de saída para você fazer uma matrícula com calma com a pessoa, pelo menos 15 minutos. Nós funcionamos hoje no segundo, de acordo com o Corpo de Bombeiro, o segundo andar da Escola Fernando Otávio, é todo ocupado pelo SESEC hoje, estamos funcionando lá. Podem procurar a escola a qualquer momento, em qualquer período do ano, não tem que esperar início de ano, final de semestre, lá não tem nada disso, você faz matrícula o ano inteiro, né? Então você pode ir em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, qualquer momento você faz matrícula. A única coisa que precisa a gente deixar bem claro é que existe uma legislação que resguarda o mínimo da idade para o aluno ingressar no SESEC. Então, no fundamental tem que ser 15 anos e no médio, mesmo que o aluno seja emancipado, ele não pode se matricular com menos de 18 anos, porque eu estaria ferindo uma legislação federal. Estaduais, várias, e federal também. Bom, e Dalila, o nosso tempo está acabando. Qual que é a sua mensagem, então, especial para aquela pessoa que está nos assistindo, que às vezes só parou ali no 4º ano de grupo, né? O pessoal fala muito isso, no 4º ano ali do ensino fundamental, ou então em algum outro ano, né? Das primeiras classes, das primeiras sessões, e também no ensino médio. Qual que é a sua mensagem para encorajar esse pessoal a, como diz a Ana Paula, sair do lugar e voltar aos estudos? Eu acho que está na hora de sair da caixinha. Aquela caixinha de comodismo, ela precisa ser rompida, porque senão cada vez mais vocês vão perder terreno dentro do mercado de trabalho. E não existe idade para estudar, não existe isso. Existe sim uma coisa completamente diferente, que é a vontade. Muitas vezes eu falo com alunos nossos, eu quero te ajudar, mas é preciso que você queira em primeiro lugar. Eu consigo te ajudar se você quiser se ajudar. Então, isso é o que eu falo. Gente, vamos arregaçar as mangas, vamos sair de dentro da caixinha do comodismo e vamos tentar coisas novas. E vocês vão ver como é bom o retorno aos estudos. Como a gente se sente bem e você vai aprender a se valorizar com isso. E é o que a gente precisa enquanto ser humano. E a gente espera vocês lá. Estamos atentos a vocês, esperando vocês e apostando nessa parceria nossa que tudo vai dar certo. Tá certo, então, Dalila, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Agradeço a vocês todos, obrigada a todos que estão nos assistindo. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993 3060. Você que perdeu
ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e toda vez que chegar novidade por lá, você será um dos primeiros a ser avisado. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!